Cultivo Online, capítulo 255. Fantoche de treinamento especial. 3, 2, 1. Depois de 10 segundos, para surpresa do Elder Tantai, nenhum dos discípulos decidiu abandonar o exame. Agora, vamos continuar com o exame, certo? O Elder Tantai colocou um bastão de incenso roxo de 30 centímetros de comprimento no chão e disse: Quero que todos se sentem ao redor do bastão de incenso. Os discípulos seguiram suas instruções e, alguns momentos depois, todos os 121 discípulos sentaram-se ao redor do bastão de incenso. O exame começará oficialmente assim que eu acender o incenso. Se você for envenenado, aplicarei imediatamente o antídoto, mas você será automaticamente reprovado no exame. Os discípulos engoliram em seco nervosamente e observaram o Elder Tantai acender o incenso. Assim que o bastão de incenso foi aceso, a fumaça roxa começou a preencher a área rapidamente. Mas o ancião Tantai permaneceu de pé diretamente ao lado do bastão de incenso venenoso, sem nenhuma preocupação no mundo. Enquanto isso, os discípulos rapidamente começaram a liberar sua energia espiritual, cobrindo seus corpos com ela para que a fumaça venenosa não pudesse tocá-los. É claro que era necessário um tremendo esforço e muita resistência para manter esse estado, e os discípulos podiam sentir sua energia espiritual se esgotando rapidamente. Quanto a Yuan, como ele era um guerreiro espiritual de pico, ele tinha muita energia espiritual de sobra e, comparado aos outros discípulos, ele só precisava gastar um pouco de sua energia espiritual para bloquear o veneno, já que sua energia espiritual era muito mais poderosa. Ponto. Irmão Yuan, você nem precisa usar nenhuma energia espiritual para se defender contra o veneno neste nível, a voz de Xiao Hua ressoou de repente em sua cabeça. Além disso, com a habilidade do irmão Yuan de resistir ao veneno, algo que ele obteve ao consumir o núcleo do monstro da aranha demoníaca, o veneno da serpente chorosa não terá nenhum efeito sobre você. Realmente, deixe-me tentar. Confiando nas palavras de Xiao Hua, Yuan parou de cultivar e cobrir seu corpo com energia espiritual, permitindo que a fumaça roxa engolisse seu corpo. Xiao Hua está certo, não me sinto diferente. Yuan ficou agradavelmente surpreso com isso. No entanto, quando a anciã da seita viu isso, ela imediatamente pegou uma pílula marrom e jogou-a em Yuan. Coma rápido ou você morrerá. O ancião Tantai pensou que Yuan já havia esgotado seu cultivo e foi exposto ao veneno. Yuan inconscientemente pegou a pílula marrom, mas não a comeu e disse a ela: Mas estou bem. O que? Os olhos do Elder Tantai se arregalaram de surpresa depois de ouvir a palavra de Yuan e, após uma inspeção mais detalhada, Yuan não parecia estar lutando. O que está acontecendo? Ela se perguntou. Yuan foi claramente exposto ao veneno da serpente chorosa. Mas por alguma razão, ele estava completamente bem. Ele tem um físico único que o protege do veneno? O Elder Tantai só conseguiu pensar nesta explicação lógica para a situação de Yuan. Porém, se fosse esse o caso, por que ele não fez isso cedo para economizar um pouco de energia espiritual? O Elder Tantai decidiu não pensar muito sobre isso enquanto Yuan estivesse bem. Guarde a pílula para o caso de sentir algum sintoma. Se você se sentir desconfortável ou enjoado a qualquer momento, tome a pílula imediatamente ou você realmente morrerá, ela disse a ele. Eu entendo. Yuan acenou com a cabeça e sentou-se ali com uma atmosfera calma ao seu redor. Apesar de ouvirem a conversa intrigante, os outros discípulos não pararam de se concentrar em se proteger, temendo que, se perdessem o foco por um segundo, poderiam ser reprovados no exame. 15 minutos depois, o bastão de incenso só queimou na metade do caminho, e mais da metade dos discípulos já estavam encharcados de suor, parecendo que mal conseguiam aguentar. A Elder Tantai tomou nota dos discípulos que ela acredita que irão falhar em breve e preparou o antídoto com antecedência. 1 minuto depois, o primeiro discípulo a esgotar sua base de cultivo antes que todo o bastão de incenso queimasse, e o ancião Tantai jogou a pílula nele. O discípulo não hesitou em consumir a pílula, pois sentiu sua pele queimando no segundo em que a fumaça tocou seu corpo. Depois de alguns minutos, mais de uma dúzia de discípulos engoliram a mesma pílula, falhando no exame. O bastão de incenso durou exatamente 30 minutos e, no final do teste, 51 discípulos foram reprovados no exame. Restam 70 de vocês, hein? Muito melhor do que eu esperava, para ser honesto. A anciã Tantai acenou com a cabeça em aprovação. Você tem 10 minutos para descansar antes de começarmos o próximo teste. O Elder Tantai disse a eles depois. Os discípulos sentaram-se imediatamente para cultivar e restaurar sua energia espiritual. Enquanto os discípulos descansavam, o Elder Tantai preparou o próximo teste colocando uma marionete de treinamento no meio do campo. 10 minutos depois, a anciã Tantai bateu palmas e falou em voz alta. Você terminou de descansar. Se continuar, vou falhar imediatamente. Os discípulos rapidamente interromperam o cultivo e se levantaram após ouvir as palavras do ancião Tantai. Alguns momentos depois, todos os discípulos se reuniram na frente do ancião Tantai. Agora vou explicar o segundo teste. Anciã Tantai disse enquanto apontava para o boneco de treinamento prateado que parecia um pouco diferente comparado aos da área de prática. Alguns de vocês podem ter visto isso antes,
Mas este é um fantoche de treinamento especial usado principalmente pelos discípulos do pátio interno e do núcleo porque são mais duráveis do que os do pátio externo e têm uma característica especial que lhes permite avaliar como poderosos são seus ataques. Quando a frase terminou, o Elder Tantai se virou e deu um soco no boneco de treinamento. Estrondo. O impacto pareceu muito poderoso, mas o boneco de treinamento recuou apenas alguns metros. Alguns segundos depois, o boneco de treinamento começou a mudar de cor de prata para amarelo escuro. As cores determinarão quanto dano ele sofreu. Existem 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Verde significa dano não letal. Amarelo é letal. Quanto ao vermelho, significa que você pode matar até mesmo uma fera mágica do guerreiro espiritual com esse golpe, e quanto mais escura a cor, mais danos eles sofrem. Para passar neste teste, você deve fazer o boneco ficar amarelo. O Elder Tantai explicou.